Aqui comigo no estúdio está a alergista, a doutora Daniela Rodrigues. Seja muito bem-vinda à nossa programação. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Para mim é uma honra. Doutora, eu já começo te perguntando, como a gente viu na reportagem, que tem diferenças, então, entre alergia e intolerâncias, né? Explica pra gente que diferença é essa. Bom, basicamente, a alergia é a dificuldade de um sistema imunológico predisposto, né, geneticamente, em reconhecer uma proteína alimentar, seja do leite, do ovo, do trigo, como algo benéfico. Né? E aí, essa dificuldade vai manifestar em reações alérgicas. Então, o paciente ele vai reconhecer aquela proteína como inimigo, respondendo assim numa crise alérgica. Já a intolerância vai ser uma dificuldade na digestão. Então, a pessoa não vai manifestar de uma forma imunológica, apenas com sintomas gastrointestinais. Então, por exemplo, na intolerância à lactose, que é a mais comum, que a lactose é o açúcar do leite, o paciente ele não consegue digerir esse açúcar, né, pela deficiência da lactase, que é uma enzima do intestino. Não digerindo, o acúmulo desse açúcar no intestino vai causar os sintomas da intolerância. Então, o paciente vai ter gases, né, vai produzir também muitos flatos, diarreia, dor abdominal, aquela barriga distendida. Já na alergia, o paciente vai ter sintomas mais graves e sistêmicos, atingindo a pele, atingindo o sistema cardiorrespiratório, atingindo também o intestino, mas a principal manifestação ali vai ser na pele, das alergias. Eu te pergunto, a pessoa já nasce alérgica ou ela pode se tornar alérgica no decorrer da vida? Pode se tornar alérgica a qualquer momento. Muita gente fica pensando assim, não, mas eu sempre comi. Não tem nada a ver. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico ele precisa ter o primeiro contato. Depois que ele tem esse primeiro contato, ele vai reconhecer, vai apresentar uma resposta defeituosa e no segundo contato ele vai manifestar com os sintomas alérgicos. Manifestando uma vez, ela pode aparecer outras vezes ou não aparecer nunca mais? Isso acontece? Não. A alergia é reprodutível. Então, se eu tive uma manifestação alérgica, por exemplo, a camarão, que é o mais comum aí, eu vou ter todas as vezes a mesma reação. Eu não consigo me curar dessa alergia, entende? Já diferente das crianças. A criança ali, no primeiro ano de vida, ela vai ter as manifestações alérgicas, mas é preciso um primeiro contato. Ela vai ter aquela manifestação com o passar do tempo, por volta de 2, 3 anos, ela pode até mesmo se curar e não apresentar mais. Para desenvolver a alergia, é necessário ter uma predisposição genética. Você falou aí de alguns alimentos, né, que são mais perigosos, vamos colocar assim, e aí você citou frutos do mar. Isso. O que isso pode desencadear? Porque tem muita gente falando, minha garganta fecha. Como é que acontece, doutora? Olha, os alimentos que são mais comuns, em primeiro lugar o leite, depois o ovo. A gente tem também o trigo, os crustáceos, né, que aí engloba o camarão, os peixes e está tendo agora novos alimentos. Então, eu, por exemplo, tive recentemente um paciente alérgico a feijão, que é incomum. O que precisa para um alimento desenvolver alergia é que ele tenha algum tipo de proteína, né? Tendo a proteína, o organismo que é predisposto pode a qualquer momento reconhecer aquela proteína como nociva e provocar, né, a reação. Eu esqueci a outra pergunta. É que eu perguntei em relação aos sintomas. Ele acaba fechando a garganta. Com relação aos sintomas, né? O paciente ele vai apresentar, se for alérgico, tem 2 tipos de alergia. A gente tem a IgE mediada, que vai ter as manifestações na pele, a pessoa vai ficar toda vermelha, se coçar bastante. Pode sim ter o fechamento de glote, né? Que é o mais perigoso. Que é o mais perigoso, que pode levar esse paciente a óbito, desmaiar, a pressão cair, mas tem as manifestações alérgicas menos graves, porém são mais comuns na infância, que é a presença do sangue, do muco nas fezes, associada às fezes mais pastosas. Coceira também, pode identificar? A coceira por si só não. Acontece sim essa confusão. Eu recebo pacientes que acham que tem alergia, mas só naquela primeira conversa, naquele primeiro momento ali da anamnese, a gente já tira esse diagnóstico dele. Porque para a gente falar que tem alergia, é preciso ter os sintomas clássicos, né? De realmente
realmente uma reação alérgica. Então, tem muita gente que acha, tô com dor de cabeça, 3 dias depois eu tô com alergia, mas na verdade não é. Então, tem muito isso daí, uma confusão com os sintomas. Mas, basicamente, para ser considerado uma alergia, é necessário manifestação na pele, que são as urticárias, o angioedema, o inchaço da boca, inchaço das pálpebras, edema de glote, dificuldade para respirar também, a pressão cair, esses são sintomas clássicos. E na criança, mais esse sangramento nas fezes, a presença de muco, é o que a gente vai pensar em uma alergia. Vamos falar de tratamento. Como é que é feito o tratamento quando é identificada a alergia? Olha, hoje em dia, o único tratamento que nós temos é a exclusão, tá? Então, de fato, quando o paciente tem uma manifestação alérgica, a gente recomenda que esse paciente exclua esse alimento da sua dieta. Existem alguns casos em que a gente pode fazer a dessensibilização, porém, não tem tanto efeito, né, com o passar do tempo, porque é necessário que aquela pessoa faça a ingestão daquele alimento praticamente todos os dias. Então, por exemplo, um paciente que é alérgico a camarão, ele pode se dessensibilizar? Pode, porém ele teria que fazer uma ingestão quase que todos os dias para manter aí essa imunidade, mas ninguém vai fazer isso, né? Então acaba que, de certa forma, o nosso tratamento se baseia em retirar o alimento. O difícil é identificar, né, doutora? Porque nem sempre você sabe qual foi o alimento que causou aquela alergia, né? É necessário haver uma reação causal. Por exemplo, o paciente ele está ali com a suspeita, uma determinada clínica, determinados sintomas. Nós vamos relacionar ali na história, na anamnese, se ele apresenta algum alimento que suspeito ali naquele momento, geralmente na primeira hora. Né? Então, meu corpo ficou todo vermelho, comecei a me coçar. O que eu ingeri naquela hora anterior? De preferência ali nos primeiros 15 minutos. Então, é muito rápido os sintomas. Então, a pessoa geralmente, ela já vai reconhecer, olha, eu estava comendo tal coisa, menos de 15 minutos, eu já comecei a me empolar, já comecei a ficar com a garganta fechada, e aí a gente já pode, até mesmo não precisa nem do teste, apenas a história ali, a gente já mata o diagnóstico. Queria muito agradecer a sua participação. Acho que é um assunto que a gente levaria uma manhã inteira para conversar. Com certeza. Muito obrigada, doutora. Por nada.